Todos que conhecem o Evangelho sabem que nós não somos salvos pela prática de boas obras, mas somos salvos pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Porém, a palavra também nos ensina que Deus preparou as boas obras para que andássemos nelas. Ou seja, ao mesmo tempo em que eu não sou salvo pelas boas obras, se eu sou salvo, eu praticarei boas obras. Porém, nós encontramos o Senhor Jesus nos dando dois ensinamentos a respeito de boas obras que aparentemente parecem se contradizer. E eu sei que há muitos irmãos em Cristo que têm dúvidas a esse respeito. Por isso eu gostaria de esclarecer isso, até porque os dois ensinamentos a respeito de boas obras que o Senhor Jesus nos deixou e que parecem se contradizer, encontram-se no mesmo sermão de Cristo, que é o Sermão do Monte, que começa em Mateus, capítulo 5, e vai até o final do capítulo 7. Vejamos que ensinamentos são esses. Primeiramente, vejamos em Mateus, capítulo 6, se você puder acompanhe comigo, o que o Senhor Jesus disse a partir do versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. O que seria a vossa esmola? Justamente a prática de ajudar alguém que precisa. Repetindo, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Ou seja, se você praticar as vossas boas obras diante dos homens para ser vistos por eles, assim não há galardão algum diante do Pai, ou seja, o Pai não se agradará disso. Versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já têm o seu galardão. Ou seja, o galardão deles, a recompensa deles é o aplauso dos homens, o elogio dos homens. E era isso mesmo que essas pessoas estavam buscando. Então vem aqui a orientação do Senhor, versículo 3 e 4. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Ou seja, não conte isso para ninguém. Para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Então aqui está o ensinamento do Senhor. Porém, este ensinamento aparentemente contradiz o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 16, no qual encontramos o seguinte: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você percebe a aparente contradição aqui? Por um lado, o Senhor Jesus está dizendo neste versículo que as nossas boas obras devem ser vistas pelos homens, para que os homens, ao verem a prática das boas obras através de nós, que conhecemos a Cristo, que conhecemos a palavra, glorifiquem a Deus. Mas, por outro lado, o mesmo Senhor Jesus nos ensina que quando nós dermos a nossa esmola, quando praticarmos a boa obra, a nossa mão direita não deve, a nossa mão esquerda, como diz aqui, vou ler aqui para não confundir, não saiba a nossa mão esquerda o que fez a direita. Ou seja, que eu não fique falando a respeito disso. Como conciliar esses dois versículos? Há uma contradição aqui? Evidentemente que não. Não há contradição na Escritura Sagrada. Muito menos nos próprios ensinamentos de Cristo. O que o Senhor Jesus está nos ensinando diz respeito ao exame das nossas motivações. Ou seja, por qual motivação eu pratico boas obras?
Eu faço essas boas obras para a glória de Deus ou eu faço essas boas obras para receber elogio dos homens? Essa é a questão. Quando você ajuda alguém, você fica comentando o que você fez? Se você fica comentando a respeito disso, provavelmente você está querendo receber um elogio. Você está querendo ser reconhecido pelos homens como alguém muito caridoso, alguém que merece aplausos. Cuidado com isso. Qual é a sua motivação ao realizar boas obras? Digamos que você está caminhando na rua e você percebe que alguém está precisando de ajuda e você vai até essa pessoa e ajuda essa pessoa. Preste atenção em qual a sua atitude depois disso. Você vai ficar contando para todo mundo o que você fez? Ou eventualmente você vai contar esse fato quando houver necessidade para ilustrar que devemos ajudar o próximo? E mesmo assim, quando você contar algo de bom que você tenha feito, o ideal é que você conte isso em terceira pessoa. Ou seja, eu conheço alguém que estava caminhando na rua e viu alguém necessitado e fez isso e isso com essa pessoa. Lembre-se que o próprio Paulo, o apóstolo, quando ele se referiu a ter tido uma experiência sobrenatural de ter ido ao paraíso e ouvido coisas inefáveis, ele não falou como sendo ele mesmo. Ele disse, conheço alguém, né? Então, conheço um homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus sabe. Enfim, então temos que tomar muito cuidado com as nossas motivações. Qual é a sua motivação para fazer não somente boas obras, mas para fazer qualquer coisa? Por exemplo, se você gasta muito tempo orando, que bom, glória a Deus por isso, mas você fica contando para todo mundo que você fica muito tempo orando, que você acorda de madrugada para orar. Sobre o seu jejum, você fica contando para todo mundo que jejua? Veja que interessante, aqui no capítulo 6 de Mateus, o Senhor Jesus fala sobre 3 assuntos aqui. Ele fala primeiramente sobre a questão das boas obras, de praticar boas obras, de dar esmolas. Ele fala em seguida sobre oração e em terceiro lugar sobre jejum. E todas as vezes que ele fala sobre isso aqui nesse capítulo, ele começa dizendo, quando? Versículo 2, quando, pois, deres esmola? Versículo 5, e quando orardes? E versículo 16, e quando jejuardes? Ou seja, o Senhor espera que nós estejamos, sim, praticando boas obras, quando deres esmola. Ele espera que venhamos, de fato, ter uma vida de oração quando orardes, e ele também espera que venhamos jejuar. Pois ele diz no versículo 16, e quando jejuardes? O Senhor não está proibindo o jejum, nem a oração e nem a prática de boas obras. O que ele está apenas é nos alertando que, ao praticarmos boas obras, ao orarmos e ao jejuarmos, temos que fazer isso pela motivação correta. E esta motivação não será correta se, ao fazermos isso, ficarmos nos gabando do que fizemos. Ficarmos falando para todo mundo o quanto nós jejuamos, o quanto nós oramos, o quanto nós praticamos boas obras. Que tudo isto seja feito, porém, com a motivação correta, não para sermos vistos pelos homens, mas para a glória de Deus. Então, quando você fizer uma boa ação, não é que para fazer essa boa ação, você precisa que ninguém esteja vendo. Simplesmente faça a boa ação e pronto. Não fique depois se gabando disso, contando para todo mundo o que você fez, porque isso pode indicar que a sua motivação está sendo egocêntrica. Você está fazendo para a sua glória e não para a glória de Deus. Agora, é muito importante que você pratique boas obras, que você tenha uma vida de oração e que você também pratique o jejum,
mortificando a sua própria carne, para que você esteja se fortalecendo espiritualmente. Mas nunca jejue, nunca ore e nunca pratique boas obras com o objetivo ou com a motivação errada. Ou seja, motivado em ser visto e glorificado pelos homens. Tome muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Lembre-se, o Senhor Jesus nos ensina que, cheios do Espírito Santo, ou seja, por nós estarmos nos alimentando da sua palavra, por nós estarmos nos enchendo de Cristo, nós somos a luz do mundo. A luz de Cristo deve brilhar no mundo através de nós. Nós somos como isso aqui. Eu comprei há pouco tempo um lampião. Veja bem. E aqui está. Eu gostei tanto desse lampião que eu deixei até como enfeite aqui no meu quarto. E nós temos que ser como esse lampião. Nesse momento, esse lampião está apagado. Mas se ele estivesse aceso, ele estaria assim. Ó. Ele estaria iluminado. Ele estaria brilhando. E a luz que tem que brilhar no lampião, que somos nós, é a luz de Cristo, é a palavra de Deus, é o amor. Então, a questão é, o que está saindo de você, de fato, é proveniente do Espírito Santo ou de você mesmo? Essa é a questão. Preste muita atenção ao que o Senhor Jesus disse em Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Vós quem? Vós que sois os bem-aventurados, do que ele já tinha mencionado a partir do versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa ser pobre em espírito? Eu vou falar sobre isso em outro vídeo, mas aqui eu quero já alertar que ser pobre em espírito é ser rico para com Deus. É você reconhecer que a sua riqueza é Cristo, que você não é rico por si mesmo. Não há nada de bom em nós. E se há alguma coisa boa em nós, isso provém de Deus. Então toda a glória é de Deus. Então bem-aventurados também os que choram porque serão consolados, ou seja, aqueles que reconhecem suas próprias misérias, reconhecem que precisam de um Salvador e que esse Salvador é Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, ou seja, bem-aventurados aqueles que não ficam em guerra contra a palavra de Deus, mas são mansos e humildes de coração, como o próprio Senhor Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, estes são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, ou seja, no lugar mais alto, e para que dê luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? A você? Não, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então a questão aqui é a motivação. Se você faz as boas obras para a glória de Deus, prossiga. Mas se você tem feito boas obras com a motivação errada, pare agora mesmo. Arrependa-se desse pecado e passe a fazer boas obras para a glória de Deus. Agora, antes de encerrar este vídeo, eu queria apenas lembrar de mais uma coisa. Esse mesmo princípio serve para tudo. Com qual objetivo, com qual motivação você estuda a palavra de Deus? Você estuda a palavra de Deus para depois mostrar o quanto você sabe? Olha como eu sei a palavra. Por exemplo, esse próprio vídeo aqui. Se eu estiver gravando esse vídeo com a motivação errada, ao invés de agradar a Deus, eu estarei aborrecendo o Senhor com isso. Portanto, a motivação para esse vídeo precisa ser exclusivamente a glória de Deus. Eu ajudar os meus irmãos a compreenderem a palavra de Deus. E não que eu seja visto pelos homens e por eles elogiado. Portanto, examine as suas motivações. O exame das nossas motivações é muito importante. A palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios 8, versículo 1, que
o conhecimento incha e que o amor edifica. E no versículo 3 está escrito que se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele, é conhecido de Deus. Portanto, o principal é amarmos o Senhor e servirmos a Ele de todo o nosso coração. E ainda que alguém nos acuse de estarmos fazendo alguma coisa para sermos vistos pelos homens, não importa. O Senhor conhece o nosso coração e a nossa motivação. Ele sabe, por exemplo, que minha motivação para gravar esses vídeos não é para que eu apareça. E foi por isso que eu troquei o nome desse canal quando ele chegou a 50 mil inscritos. Eu troquei o nome dele para A Deus Toda Glória. Aleluia! Então, tudo que você fizer na sua vida, não faça para ser reconhecido pelos homens. Faça tudo sempre para a glória de Deus. Amém.